Não existe neutralidade. Neutro não existe. Embaixo, vocês escreveram caminho. Então, sejam todos muito bem-vindos a Provérbios, capítulo 4. Vamos à leitura. Então, vamos lá. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema, já falei para vocês, né, um enfeite de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Nesse primeiro momento, a gente foi até o versículo 9 e aqui eu quero que vocês percebam o quanto a gente está falando aqui de uma herança espiritual. É um pai falando para um filho e ele está reforçando: guarde, retenha, não se afaste. Então, eu brinco aqui com vocês, mas falando sério, que a gente precisa aceitar as repreensões da Bíblia. Por quê? Porque é a palavra de um pai amoroso e não de um carrasco, não de alguém que está querendo o teu mal, muito pelo contrário. É de alguém que está querendo justamente uma vida boa para você, um futuro bom. Mães e pais que estão aqui, qual a herança que vocês estão deixando? Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de algo muito mais importante. Qual tem sido a sementinha que está no coração do teu filho e da tua filha? Quem está plantando essa sementinha? A herança é sua, precisa ser sua e não do mundo. O mundo não deve colocar sementes no seu filho, na sua filha. A semente é sua. Coloque a sua semente. Essa é a maior herança que você vai deixar. Glória a Deus, Tainá. Tayane. Essa é a maior herança. Não se esqueçam disso. Então, a gente foi até o versículo 9 e a gente percebeu que é uma herança espiritual. É um pai direcionando a um filho algo muito importante. E ele está sinalizando: por favor, não perca isso que eu estou te dando. Não perca, não se afaste. E aí segue, versículo 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras
e os anos de sua vida se multiplicarão. Agora é hora de vocês pegarem o marca-texto. Versículo 11. Eu ensinei a você o caminho. Eu pedi para vocês anotarem no início essa palavra, caminho. Caminho. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria. E o fiz andar pelas veredas da retidão. Lembra que eu falei para vocês? Quem teve nas outras lives vai lembrar. Para que eu receba uma promessa, existe uma condicional. Atenção para a condicional. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução. Retenha. E não a deixe. Guarde-a. Porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios. Nem siga pelo caminho, marca de novo, caminho dos maus. Evite esse caminho. Então, espera aí. Olha só. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho. Não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Vocês prestaram atenção? Então não é só não entre. É evite, se desvie. Vocês perceberam que tem muitas instruções aqui? Lembra o que eu pedi para vocês escreverem? Não existe neutralidade. Não existe algo neutro. Não existe. Daqui a pouquinho vai ficar ainda mais claro para vocês. Vamos lá. Tô no versículo 16. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Eles não sabem, sabe por quê? Porque tá escuro. Você só consegue ver onde você tropeçou se você tem luz. Onde não há luz, você não consegue enxergar. Onde eu tropecei? Não sei, tá tudo escuro. Só tropecei, mas eu não sei aonde. Eu não sei o que fez eu tropeçar. A luz aqui é muito importante. Então, até aqui, vocês perceberam que existe um caminho. Caminho foi repetido 3 vezes. Não, 4 vezes pelo que eu contei aqui. Marca aí comigo. Quantas vezes a gente marca caminho? Vai lá. 1, 2, 3, 4. De forma rápida aqui que eu tô vendo 4. Marcou aí 4 vezes caminho? O que eu quero que vocês percebam é isso.
Por que eu falei para vocês que não existe algo neutro? É porque ou é um caminho ou é outro. Não existe um meio do caminho. Ah, Carol, eu acho legal esse caminho aqui. Mas cuidado com o mas. Cuidado com esse mas. Porque esse mas, você vai ver um pouquinho mais adiante. O que é esse mas? Todas as vezes que a gente faz isso na vida, logo na sequência, algo dá muito errado. Ai, eu sei, mas assim, ó. Também não é pra tanto. Aí tu vai lá, te baseia no mas também não é assim. Algo dá muito errado depois. Então, vamos seguir. Então, marquem aí a palavra caminho. Já falei para vocês diversas vezes. E vou reforçar. Eu vou reforçar que aqui tá muito claro. A partir do versículo 14, ele começa a te falar: não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus, evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Vocês entenderam onde que ele está querendo chegar aqui? Esse é o tipo de coisa, não flerte. Não flerte. Não fica querendo flertar. Ai, Carol, mas é que eu nem entrei lá. Passou perto? Não evitou? Tu não desviou? Então tá dando no mesmo. E não esqueça. Existe só este caminho ou esse. Não existe um caminho alternativo. Ou é um, ou é outro. Ou você entendeu o caminho, ou você não entendeu. A palavra é clara. E aí segue. Vamos lá para o versículo 20. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem. E aí eu vou querer que vocês peguem outra corzinha aí e comecem a marcar algumas palavrinhas. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Tá lá no versículo 21. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Já eu vou falar sobre o coração. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Nas outras lives eu já falei um pouquinho para vocês sobre coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca. Marca aí, boca. Tô no versículo 24. E mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés. Marca aí pés no versículo 26. Olha só quem vai aparecer de novo. Para que todos os seus caminhos sejam retos. Então, agora a gente já tem quantos caminhos?
1, 2, 3, 4, 5 caminhos. E esse aqui, ele encerra com o que eu quero falar para vocês, que é principal. Versículo 27. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. O que vocês entendem aqui? Primeira coisa. Vocês perceberam que não é só o olho. Ele falou do olho, ele falou da boca, ele falou dos pés. Olho, boca e pés. Sabe o que é o coração? O coração, no Antigo Oriente, né, era a sede do intelecto, das emoções e da vontade. Hoje a gente atribui ao cérebro. Hoje a gente tem esse pensamento, certo? Então, olha só o que eu quero que vocês entendam. Por que ele está nos falando a todo momento de todas as coisas, guarde o seu coração? Ou seja, guarda o centro das tuas emoções. E eu vou ser mais específica ainda. Guarda aquilo que preserva todo o resto. Porque imaginem, é uma central. É uma central. A partir dessa central é enviado todo o resto. Então, a central envia todos os outros comandos. Teu coração é o centro. Todo o resto. Teu olho, tua boca, os teus pés. Então, isso tudo precisa estar alinhado. O centro, o teu coração, ele precisa estar constantemente alinhado. E aqui eu vou provocar um pouquinho vocês. O que você tem escutado? O que você tem visto? O que você tem falado? E aí pode ser até uma polêmica, mas eu vou fazer vocês pensarem sobre isso, tá? Eu não tô falando pra você fazer ou não. Se o Espírito Santo, eu sempre falo isso pra vocês, tá? Se alguma coisa, a partir de um vídeo, a partir de uma live, se vocês tomaram uma decisão, gratidão, Nayara. Se a partir do momento que vocês saírem daqui e vocês tomarem uma atitude, não foi por minha causa. Não foi o meu querer. É porque o Espírito Santo te convenceu. Então, eu não estou aqui para te falar, faça isso, deixe de fazer aquilo. Não, eu estou simplesmente lendo a palavra de Deus e te passando o que está aqui. Simples assim. Eu não estou te mandando fazer nada. Eu só estou te mostrando que existe 2 caminhos. E a decisão, a escolha, tá nas tuas mãos. Então, o que eu quero que vocês me respondam aqui é: as músicas que tu anda ouvindo, e talvez você escute só pela batida. Você escuta pelo ritmo. Você não presta muita atenção na letra. Só que daí passa alguns dias e você começa até a se sentir mal. Não sabe nenhum motivo. Não sabe nenhum motivo. Tu começa a se sentir mal. Começa a brigar com as pessoas.
tá irritada, tá irritado do nada. Por quê? O que aconteceu? Às vezes não tem nenhuma explicação. Nada aconteceu na tua vida. Só que alguma coisa entrou no teu coração. Alguma coisa entrou no centro. Ai, cara, eu nem acredito na Bíblia. Então estuda um pouquinho de neurociência. Tá no centro. É a central. A partir da central, todo o resto é enviado para todo o teu corpo. As tuas decisões, as tuas atitudes. Tá te prejudicando às vezes lá no trabalho. Não faz nem sentido. Aí você toma uma decisão precipitada. Você não consegue dominar as emoções. Você não tem o que eles chamam de inteligência emocional. Não é uma questão de inteligência emocional. É você estar preservando o lugar que está as tuas emoções. Tu entende? E aí, no primeiro conflito, no primeiro problema, você não tem essa habilidade. Por quê? Porque tá corrompido. O centro tá prejudicado. Ele é o responsável por todo o resto. Então você começa a olhar coisas que você nem queria. Você começa a colocar os teus pezinhos em lugares que tu nem queria. Percebeu onde está o problema? Percebeu porque de todas as coisas guarda o teu coração? Se é uma loucura o que vocês estão ouvindo, coloca aqui. É uma loucura. Agora, se tá fazendo sentido, gente, é simplesmente a palavra de Deus. E como eu falei para vocês, não é uma pessoa te repreendendo duramente. É um pai amoroso que quer o teu bem. Em todo momento da leitura, vocês vão perceber. É um carinho. É até um pedido, por favor, guarda isso. Por favor, não te esquece do que eu tô falando para ti. Só que, é claro, você tem uma escolha, a todo momento ele diz o caminho. Inclusive, ele te fala o caminho de um e o caminho do outro. Só que percebam algo aqui. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. O que é isso? É quando vocês, para tentar agradar, vocês começam a colocar um mas onde não existe. É quando vocês estão num grupinho e o grupinho te fala, não, mas isso aqui não dá nada. Quem conhece alguém aqui? Não, mas isso aqui não vai dar nada. E aí, para tu agradar e para tu ser aceita, tu diz, vai, não é para tanto. Aí tu desvia. Desvia para a esquerda ou para a direita. Então a palavra nos diz: não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Se afaste do mal. E o que é isso? É dizer não. Simplesmente dizer não. Vocês querem ver uma coisa simples? Uma coisa boba, tá? Sei lá, tô sentada numa mesa, conversando com as pessoas,
O fulaninho decidiu pegar uma bebida, o outro um drink. E eu sempre peço, na maioria das vezes, porque é o meu costume, água com gás e um pouquinho de suco de limão. O limão espremido. Ai, não acredito! Tu não vai brindar com a gente? Vou, ué, com a minha água. Vou, com a minha água. Não vai! Nem... Não! Ai, Carol, mas tu vai sair como a chata. Que seja! Não! Qual que é a dificuldade? Não, eu não vou fazer. Quantos de vocês que estão aqui hoje fizeram coisas que nem era para vocês terem feito só porque vocês... Ai, tá bom, eu faço, sim. Quem? Quem já começou a semana aceitando a fazer uma coisa só pra... Tá, tudo bem, vamos evitar esse conflito, né? Não vou ser a chata. Gente, isso aqui é muito sério. Eu dei um exemplo aqui pra vocês que, a princípio, até algo bobo. Mas que começa assim, às vezes. Começa assim. Porque as pessoas começam a ver que elas têm autoridade em cima de ti. Então, se você abriu uma brecha, daqui a pouco é outra brecha. É outra, é outra, é outra. E você vai indo pro outro caminho. Porque não existe neutralidade. Por isso que eu falei pra vocês. Ou é um caminho, ou é outro. E no final de Provérbios, ele tá reforçando. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Então não existe mas. Ai, mas também não é para tanto. Parem com isso. A gente tá chegando num momento que a gente precisa se posicionar. Vocês sabem, eu trabalho com o digital e a gente fala muito de posicionamento. Ai, o posicionamento da fulano, posicionamento. Isso aqui é posicionamento. Se posicionar é se colocar de um lado ou de outro e não existe neutralidade. Não existe. As pessoas querem personalizar Deus. As pessoas querem personalizar a Bíblia. Desculpa, não é personalizável. Não é. Ah, é que eu quero adaptar um pouquinho. Não tem adaptação. Só que tem escolha. Que é o que as pessoas não entendem. Nossa, mas ficou obrigando a gente. Não, não, querido. Não, não. Não tá te obrigando a nada, não. Eu leio com vocês aqui Provérbios desde o capítulo 1 e sempre existe uma opção. Ele te dá escolhas. Ele te fala, querido, eis que estou à porta e bato. Se, condicional. Se tu quiser abrir, eu entro. Agora, se tu não quiser, eu não vou arrombar. Eu não vou arrombar. Tá tudo certo. Então, aqui não existe nada obrigatório. Você, meu amor, faça o que você quiser, tá aqui. Eu li com vocês. Eu li. É livre. É livre. E aí você pode, o quê? Olha lá. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Carol, eu quero sair tropeçando aí. Nem sei onde eu tropecei, mas eu quero tropeçar. Vai. Vai. Simples assim. Só que agora não queira. Esse que é o nosso grande problema.
Não queira seguir por um caminho esse que tem um destino, aí chega no destino e fica chateado. Chega no destino e não gosta. Não gosta da paisagem. Nossa, não gostei desse lugar. Sabe o que é pior? O pior é que essas pessoas chegam lá, na maioria das vezes, e elas ousam colocar a culpa em Deus. Justo ele que escreveu absolutamente tudo isso daqui. Uma carta de um pai amoroso te falando: olha, o resultado do caminho A é esse, o resultado do caminho B é esse. Pois é, eu não segui o A, segui o B, só que eu queria ter chegado no destino do A. Aí tá de sacanagem. Gente, não é possível. Não é possível. Plantou batata, vai ter que colher batata. Aí depois vocês querem estar colhendo morango. Faz sentido. Faz sentido, gente. Não é nem lógico. Não é. Então, a gente tem que perceber isso. Que existem dois caminhos e a gente precisa escolher. E principalmente a gente precisa entender as sinalizações. Porque vira e mexe, você vai escolher por um caminho e você tá indo super bem. No caminho certo, na vereda certa, Deus te guiando, Espírito Santo guiando, protegendo. Quando de repente, uma plaquinha. Quem sabe tu dobra à direita? Tá tudo certo. Tu continuou no caminho. É só aqui, ó, desse ladinho. Não te inclina. Não dobra. Só que a grande questão aqui é que vai ter. A Bíblia tá te avisando. Vai ter. Então não basta você escolher o caminho. Você precisa todos os dias permanecer neste caminho. Vocês entendem? Não é tão simples. Não é, Carol, tô decidida. E acontece muito. Vocês estão aqui na live, tá todo mundo empolgado. Essa palavra é pra mim, eu escolhi o caminho, tá dando certo. Eu já até li aqui, alguém falou passaporte, show. Vocês podem ter certeza. Vocês vão sair daqui. Vocês vão dormir, vão fazer a oração de vocês, cheias do Espírito Santo. Amanhã de manhã vai ter uma placa te convidando para ir para a esquerda ou para a direita. Carol, é todo tempo? Sim, é todo tempo. Todos os dias. Então, é por isso que eu falo para vocês que todos os dias vocês têm que estar lendo a Bíblia. Porque é muito mais difícil uma plaquinha enganar vocês. Porque vocês estão sendo guiados. É o teu GPS. Se vocês não são do time teimosos que ligam o GPS, porque tem gente que é assim, vou ligar o GPS. Aí o GPS te diz, dobra à direita, tu vai para a esquerda. Se tu não é desse time, se tu é a pessoa que coloca o GPS e cumpre ali o que o GPS tá te falando, tu vai chegar no destino certo. Agora, se toda hora tu fica ignorando o GPS, ou se nem colocou o GPS para te levar onde tu quer, aí é fácil. Uma plaquinha. Ó, até a luz apagou aqui, ó. O inimigo, ele sempre dá um jeito.
Vocês entendem isso? Isso é real. Muito real. Muito real. Então a gente precisa estar vigiando todo momento para que a gente permaneça no caminho. Glória a Deus. Obrigada. Gente, eu quero até revisar aqui com vocês, porque foram muitas coisas que a gente falou. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês gravem, que vocês levem para a vida de vocês. Lisa. Acho que chegou no finalzinho, né, Lisa? Ó, eu logo no início, até vou revisar aqui um pouquinho, porque a pergunta dela vai ser respondida agora. Logo no início dessa live, quem tava aqui, coloca pra mim nos comentários o que eu pedi pra vocês escreverem na folha de papel. O que tá escrito aí? Quem escreveu, comenta aqui. Comenta aqui. O que eu pedi pra vocês escreverem logo no início? Agora, quem chegou agora vai fazer sentido. Eu pedi pra vocês escreverem duas coisas. Eu já iniciei a live falando. Escrevam aí. Não existe neutralidade. Não existe meio do caminho. Não existe. Não existe. E aí, por que a gente sabe que não existe? Logo embaixo vocês escreveram caminho, exatamente. Porque logo no final tá a resposta. Ele vai reforçar. Ele vai reforçar isso para nós. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Carol, mas a partir do momento em que vocês me colocam isso, mas é um desvio. E, gente, eu falei isso já várias vezes. Desculpa se vocês entraram aqui na live para ouvir uma palavra em que eu agradasse vocês. Desculpa. Se você veio aqui com esse propósito, não é. Eu tenho que ter muito temor quando eu falo aqui com vocês. Muito temor. Eu não posso colocar uma vírgula no que eu tô falando aqui para vocês. Exato, Lisa. Exatamente. Eu não posso. Eu não posso colocar. Eu não posso falar para vocês que isso aqui é personalizável. Não dá para vocês mandarem numa gráfica e colocarem a Bíblia dos meus sonhos, de como seria se... Não existe, gente. Não existe. Parem com isso. Isso é coisa de criança. E, de novo, eu vou falar para vocês, isso aqui, a Bíblia não obriga ninguém a nada. Sempre quando vocês ouvirem alguém falando isso, ai, porque, nossa, esse Deus que não sei o quê. Eu acabei de provar aqui para vocês que ele tá te dando uma escolha, você não é obrigado a nada. Ai, Carol, então eu quero seguir. Tá ok. Tá tudo bem. Se você tá afim de aceitar o destino final, tá tudo bem. A minha missão aqui é única e exclusivamente ler a palavra e orar para que todos vocês tenham esse sentimento que é ter o agir do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando o Espírito Santo começa a agir na tua vida, te prepara para um sentimento de constrangimento. Hoje mais cedo eu postei um vídeo e eu falei
sobre alguns efeitos colaterais de quem começa a ler a Bíblia. E um deles é esse. Coisas que você via e você até ficava na dúvida. Nossa, será que isso é certo? Será que isso é errado? A partir do momento em que você lê a Bíblia, você tem certeza. Você tem certeza do que está diante dos teus olhos. E o mundo começa a perder força. O que o mundo tenta te colocar goela abaixo, perde força. Então, se vocês têm alguma dúvida de que isso aqui é verdade, eu convido vocês a fazerem um exercício. Pensem. E isso é um exercício lógico, tá? Lógico, totalmente lógico. Coloca numa folha. Todas as vezes que eu fiz algo que a Bíblia me disse para não fazer, eu fiz. Eu fiz, Carol. Só coloca do lado para mim. Deu certo ou deu errado? Coloca do outro lado. Carol, glória a Deus, eu quero que essa lista aumente. Carol, eu fiz várias coisas que a Bíblia me pede para fazer. Que ela diz que, vai dar certo. Todas as vezes que eu fiz, deu certo. Que coincidência! Que coincidência! Gente, não é possível. Em nome de Jesus. Aí vocês vêm me falar, não, é porque Deus não fala. Então tá. Então, o que era aquela vez lá que tu estava diante do caminho A, caminho B, e alguma coisa dentro de ti, alguma coisa, te falou, não faça isso. O que era isso? O que estava agindo em ti? Era tu conversando contigo mesma? Gente, em nome de Jesus, vocês precisam ter consciência de que tudo isso aqui que a gente tá lendo é tão perfeito. É tão incrível, assim, É claro que a gente tem várias dificuldades. A própria Bíblia vai nos falar. Ela vai nos sinalizar. Ela vai nos alertar. Só que ela tá nos falando a solução. Ao mesmo tempo em que ela te diz, eu te entendo, eu sei que você passa por dificuldades, eu sei que você tem problemas, eu sei que o inimigo te tenta a toda hora, mas eu estou te falando o que fazer. Eu estou te guiando, eu estou te protegendo. A grande questão aqui é que, e é por isso que eu tento trazer para vocês de uma maneira prática e de uma maneira que seja uma conversa mesmo, é porque vocês colocam a Bíblia como um livro qualquer. Vocês devem anotar na agenda, né? 15 minutos de devocional. Aí vocês não esperam o Espírito Santo falar com vocês. Vocês não esperam ele te repreender. Vocês não esperam. E aí vocês acham que a palavra... Ai, nossa, é difícil, eu não consigo entender. Não, não é isso. Para quem olhou as outras lives, vocês entenderam que não é bem assim. Vocês entenderam que é um relacionamento, vocês entenderam que é uma intimidade. E não existe relacionamento e intimidade com 15 minutos por dia. Isso aí é uma outra personalização que a gente está querendo fazer. Já falei 1000 vezes, eu não tenho nada contra devocional. Inclusive, eu mesma tenho um devocional.
Eu não tenho nada contra. É uma ferramenta que pode te guiar, que pode realmente começar essa jornada contigo. Só que não basta, é um complemento. Devocionais, leituras, é um complemento daquilo que é central. Nada substitui a Bíblia. Então, meus amores, de forma bem resumida, para quem chegou mais no final da live, tá? Hoje foi Provérbios, capítulo 4. Hoje a gente destacou aqui a questão do caminho, certo? A questão da gente estar colocando a sabedoria como herança para os nossos filhos. Eu trouxe isso aqui para vocês logo no início, a herança espiritual. O que vocês têm plantado no coraçãozinho dos filhos, das filhas de vocês? Não deixem que o mundo domine o que é mais importante. Lembrem-se, de todas as coisas, guarda o teu coração. Quem tem que estar plantando no coração da tua filha, do teu filho, é você. Não terceirize isso. É o centro das emoções. É dali que ele vai tomar decisões. É dali que ele vai saber desviar. É dali que ele vai seguir reto. É dali que ele vai olhar para uma placa e vai dizer não, obrigada. E ele vai seguir. É dali que ele vai aprender que ele não precisa agradar todo mundo. Então a gente conseguiu fazer essa linha, tá? A gente conseguiu aprender que é uma herança, a gente conseguiu aprender que existem dois caminhos, a gente conseguiu aprender que é necessário ter constância, que é necessário a gente sempre continuar decidindo seguir por um caminho. Não existe direita, não existe esquerda, você precisa continuar seguindo uma linha reta. Escolha o caminho certo e siga por esse caminho. Não desvie. Não tenha medo de dizer não quando for preciso dizer não. Certo? Que vocês permitam que o Espírito Santo guie e proteja vocês durante essa jornada, tá bem? Glória a Deus, foi um prazer ter todos vocês aqui.